Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. Numa sexta-feira, né? Sorte que hoje é 14, mas um temporal bastante feio, né? Que caiu sobre o Vale dos Sinos e principalmente nessa zona ali de Santo Afonso, bairro Industrial, Liberdade e a Charlau, né? Há pouquinho tempo estava conversando com o Rodrigo Stefano aqui, ele estava me mostrando algumas imagens do bairro Charlau, onde vários prédios, telhados, placas que caíram, realmente, e aí na Santo Afonso nós tivemos aqui no estádio do Vale, que fica mais ou menos ali naquela divisa, né, no bairro Liberdade, com o bairro Charlau, realmente muito estrago. Nós temos algumas fotos, a nossa produção está tentando aí realmente colocar, se a gente tiver condições, a gente vai colocar ainda no programa de hoje aí, a situação ali do estádio, quebrou vidros, andou quebrando telhas, arrancou, o que atrapalhou inclusive o treinamento, né, que atrasou. Inclusive nós temos dois convidados hoje do Esporte do Novo Hamburgo, viria o Márcio Vitória e também o fisioterapeuta, o Guilherme Schneider. Guilherme Schneider, né? Então, também, eles estão nesse instante, então, porque o treino atrasou, por causa do temporal, e eles tiveram depois que tirar vidros quebrados, bater, essas coisas todas, então estão treinando nesse momento. Por isso, os dois convidados do Novo Hamburgo não estão aqui, sim, estão no estádio aí. Mas, Daniel, boa noite, satisfação tê-lo mais uma vez aí no nosso Esporte na TV, né? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores do Esporte na TV desta sexta aí. Vamos então com as últimas do esporte, não só do dia, mas do ano, ao menos para o telespectador da Vale TV. Pena que o pessoal do Novo Hamburgo pode estar aqui, né? Mas o Novo Hamburgo está treinando, está cada dia reforçando mais o seu time, né? Então é importante isso aí. O Novo Hamburgo que já estreia no Campeonato Gaúcho, dia 20 de janeiro, contra a equipe do Esporte Clube Novo Hamburgo. Né? Vamos só. Então aí, o pessoal me passou o microfone novo aí, disse que eu não estava falando autossuficiente, né? Então estou aqui com o microfone aí para poder falar, né? Mas o Novo Hamburgo se reforçando, eu peguei uma lista de alguns jogadores aí que se apresentaram no Vale. Vamos ver quem é que veio aí. Além daqueles reforços que nós já tínhamos anunciado aqui ontem à noite, aqui no Esporte na TV, falamos da contratação do Mossoró, meia que estava no Brasil de Pelotas, do retorno do volante Amaral, do Fred, Fred zagueiro após 3 anos, da contratação do Leandro Cearense, que vem do futebol árabe, estava no futebol de Oman, mas teve grande passagem pelo Remo, pelo Paysandu e pelo Fortaleza. E o Novo Hamburgo que deverá anunciar até amanhã o lateral esquerdo Newton, que pertence à Juventude, mas também várias caras novas junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo nesse começo, aí, nessa pré-temporada, visando o Gauchão 2019. Imagina se um Valdir é bom, e aí os Valdir... Osvaldir, não é mais que um Valdir, é um só, né? É Osvaldir, né? Osvaldir, o pessoal vão achar assim que é vários Valdir, não, é um Valdir só, que o nome é Osvaldir. Osvaldir, então, assim, recapitulando alguns dos reforços que se apresentaram junto ao Esporte Clube Novo Hamburgo, um deles se chama Osvaldir, ele é lateral, o último clube dele foi no Espírito Santo, o Real Noroeste. O zagueiro Eduardo Junho também se apresentou, estava no Fluminense da Bahia, o Fluminense de Feira de Santana. O atacante Luiz Gustavo, que estava no futebol do Catar. O Éder Paraguai, que estava no Barra de Santa Catarina, o Barra de Santa Catarina, que foi um dos clubes que o Bolívar treinou.
E o Jonathan, né, que é jogador revelado pela base do Novo Hamburgo, estava emprestado junto ao Soledade. Isso alguns dos atletas que estão treinando junto com o Bolívar, o Patrício. O Novo Hamburgo, lembrando, o Valdir, que terá um amistoso no outro sábado no Estádio do Vale. Contra o Sapucaense. Sapucaense, exatamente. O Novo Hamburgo e Sapucaense. E tem o nosso o Kleber, conterrâneo, Kleber, né? É um dos auxiliares técnicos. Então, o pessoal que está nos acompanhando em casa e depois que estiver... O Kleber que começou nas escolinhas do Novo Hamburgo, é oriundo da escolinha, inclusive joga ainda hoje naquele time de veteranos do Novo Hamburgo. Ex-júniors do Novo Hamburgo. Né? Exatamente. Então, o pessoal que estiver nos acompanhando hoje ao vivo ou no horário alternativo, lembrando que o primeiro amistoso do Novo Hamburgo será, então, no sábado, dia 22 de dezembro, às 17 horas, no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Sapucaense. O Novo Hamburgo se preparando por Gauchão e o Sapucaense aí retornando nesse trabalho de reconstrução, treinado pelo Fernando Agostini e tem como auxiliar técnico o Kleber Borges. O Sapucaense retornando para a chamada Terceirona Gaúcha, Valdir. Eles não falam em terceirona. Na verdade, a federação chama de segunda divisão, né? Segunda divisão, porque tem a divisão de acesso, né? Então, para mascarar, né? Mas a gente sabe, eles sabem que é a terceira divisão, sem dúvida nenhuma, né? Mas a novidade aí, a dupla Grenal, por exemplo, está esperando agora, no próximo dia 17, o sorteio da Libertadores. Mas os clubes gaúchos que vão disputar a Copa do Brasil já estão sabendo seus adversários, né? Exatamente. Já saiu ontem à noite, junto à Confederação Brasileira de Futebol. Tinha saído de 2 times só, do Avenida e do Ipiranga, mas agora saiu de todos. A CBF liberou todos. Recapitulando, então, os jogos dos gaúchos na primeira fase da Copa do Brasil, sempre lembrando que a dupla Grenal irá estrear apenas nas oitavas de final. A dupla Grenal e outros 6 clubes entram direto nas oitavas, aqueles 6 clubes que estão na Libertadores, né, Valdir? Eu estou uma dúvida aqui, é que o empate já chega pro time dono da casa ou pro visitante? O visitante. Se o visitante chegar, por exemplo, o jogo aí. São José e Chapecoense. São José empatar esse jogo. Não, esse jogo será no Porto Alegre, no Passo da Areia. Quer dizer que se o Chapecoense vier aqui empatar, o São José está eliminado. Está eliminado. O São José só se classifica se ganhar. Exatamente. O dono da casa tem que ganhar. Exatamente. A Copa do Brasil repete o regulamento do ano passado. E é um jogo só, não é 2 jogos que nem no ano passado. Exatamente. Né? O regulamento do ano passado, em que na primeira fase o time mandante ele tem apenas a vantagem de jogar em casa, mas tem que vencer o jogo. Se venceu, tá classificado. Então o São José de Porto Alegre pega aí uma boca braba. A Chapecoense, time da primeira divisão. Time da primeira divisão, que jogará a próxima Copa Sul-Americana. O Avenida de Santa Cruz do Sul, que tem um treinador conhecido, Valdir. O Fabiano Dait, o popular Maninho, né? Também conhecido como Maninho. Vai pegar outro time tradicional aí, o Guarani de Campinas. O Guarani de Campinas. O Avenida na obrigação de vencer o jogo também. O mesmo caso do São José. O Brasil de Pelotas joga pelo empate diante do Tubarão, lá em Santa Catarina. O Juventude vai até Tocantins e irá enfrentar o Palmas, lá em Tocantins. E o Ipiranga de Erechim, também como visitante, vai enfrentar o Votoporanguense de São Paulo. Ou seja, o Brasil de Pelotas, o Juventude e o Ipiranga jogando pelo empate. Então nós teremos 7 clubes gaúchos disputando a Copa do Brasil, são esses 5 aí, e depois a dupla Grenal que entra lá na fase... nas oitavas. Né? Nas oitavas de final, que além da dupla Grenal, teremos o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Atlético do Paraná. Todas essas equipes... Todas as equipes disputarem a Libertadores entram nas oitavas de finais. Todas as equipes, então, envolvidas com a Libertadores da América. Mas, Valdir, falando de categoria de base, ontem a seleção brasileira sub-20, treinada pelo Carlos Amadeu, convocou mais uma vez o goleiro Felipe do Grêmio. Um bom trabalho da base que tem o Marcelo Roden. Marcelo Roden como preparador de goleiros. O Felipe, então, se apresentando à seleção brasileira junto à Granja Comari. Os treinamentos serão do dia 17 de dezembro até o dia 13 de janeiro. E no dia 19 de janeiro, lá no Chile, o Brasil enfrenta a Colômbia na abertura do Sul-Americano Sub-20. Mas o Grêmio que confirmou ontem, Valdir, a ida do Ramiro para o Corinthians. O Ramiro que ficará nos próximos 4 anos, vestirá a camisa do Corinthians. Eu acho que, na verdade, até nem foi o Grêmio confirmando, né? O Ramiro é que aceitou a proposta
já que o Grêmio já havia negociado o passe do Ramiro. O Grêmio só tinha mais 20%, portanto, não conseguiria mais segurar. E o Ramiro recebeu uma proposta muito boa e um contrato por 4 anos, né? O que lhe garante dá uma tranquilidade. E ele, que saiu do Juventude, veio para o Grêmio, né? Eu tenho até os números aqui do Ramiro no Grêmio, Valdir. 254 jogos, 23 gols e 4 títulos. Uma excelente média do Ramiro. O Ramiro, ele acabou se transformando no motorzinho do Grêmio, porque o Renato achou um lugar para ele. Quer dizer, ele estava jogando sempre pelo lado direito, inclusive até muitas vezes substituindo o lateral, quando o Grêmio precisava mudar alguém, tirava um lateral e ele ia para a lateral. Então é um jogador... Era polivalente. É um multiuso, né? É um motorzinho que estava cansado. Eu acho que ele foi procurar ares novos. E vamos ver se o Corinthians aí com o Carille agora realmente engrena, e daí o Ramiro vai estar bem, né? Então... Exatamente. Outra informação do Grêmio em relação ao treinador Renato Portaluppi, o Grêmio fez um acordo junto à Confederação Brasileira de Futebol em relação ao curso de treinamento para licença, para obrigatoriedade dos clubes da Série A. O Renato fará em fevereiro o curso, Valdir, o curso para licença A, já que o Renato... Porque, tu sabe por que isso? Porque abriu aí um precedente. O Santos contratou o Sampaoli da Argentina, da né, que era o treinador da Argentina. E aí, esse treinador, ele não tem o curso esse. Não tem o licença A nem E o aí, se o Renato não puder ir para o banco, o Di Paoli também não vai poder ir. Então, abre um precedente aí e é um estrangeiro que vem trabalhar aqui. Então, realmente, esse acordo eu acho que é importante. E o Grêmio acaba, assim, fazendo meio que as pazes e a CBF, como já havia um estremecimento por esse último caso do Grêmio com a Libertadores, que o Grêmio foi para a Conmebol e a CBF não deu ajuda, não deu apoio, não deu nada, simplesmente ela que é... vamos dizer assim, a mãe ou o pai dos clubes tem que lutar por eles, né? Ela simplesmente lavou as mãos e nem quis saber. Aí o Grêmio teve que enfrentar sozinho, e aí havia um estremecimento, né? E aí a CBF, então, achou um meio termo agora, e o Grêmio, o Romildo, muito político, um grande político, um grande estadista, foi lá e aceitou, não, vamos lá, o Renato vai fazer em fevereiro. E aí, como em janeiro o Grêmio vai ter o campeonato, o Campeonato Gaúcho, que ele vai jogar os primeiros 2 jogos, já está certo, com o time da transição, né? O time de transição. O Nacional também vai fazer isso aí. E aí, então, o Renato vai ter tempo, então, de poder ir lá fazer o curso. Mas quem não tem tempo, Daniel, é os nossos apoiadores. Vamos para os nossos apoiadores. Vamos com a mensagem deles aí, ó, o pessoal que está na tela. Olha só, você que trabalha com a sua paixão, e a gente sabe que Grêmio Internacional são paixões, né? Então, vamos aí a mensagem dessas 2 grandes empresas aí, 2 grandes marcas do Rio Grande do Sul, né? Grêmio Internacional. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692.
Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Estamos de volta, né? Nosso Esporte na TV, depois da mensagem dos nossos apoiadores culturais, né? E nós tivemos, assim, recapitulando um pouco antes, o nosso futebol gaúcho, como é que ficou? Nós temos a dupla Grenal na Série A e classificada para disputar a Libertadores, e depois vão entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. São 3 competições ou 4? São Campeonato Brasileiro. Ah, tem o Brasileiro também E depois. o Campeonato Brasileiro. Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Grêmio estreia contra o Novo Hamburgo aqui no dia 20. 20 de janeiro no Estádio do 20 Vale. de janeiro aqui no o Estádio jogo do de Vale. abertura do Gauchão, o Grêmio chegando com o seu chamado time de transição. Bom, então vamos ver. Na Série A, então, na Série B, nós ficamos só com o Brasil de Pelotas. Somente com o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, que terminou aí em 11º. 11º. O Juventude, que era o outro da Série B, acabou caindo. Vai estar na Série C. Na Série C, junto com o Ipiranga. Na Série C nós temos o Ipiranga, que já estava na Série C, se manteve, né? Na última rodada conseguiu se classificar. Se salvar. E está subindo o São José. São José de Porto Alegre. São José de Porto Alegre, que vai disputar C. E na Série D, quem nós temos? Temos o Avenida do Maninho. Maninho. Temos o Caxias. E o Gaúcho de Passo Fundo, o Gaúcho que chegou pela Copa Vianney Carlet. E o Novo Hamburgo, por não ter disputado, acabou abrindo mão. O Novo Hamburgo podia estar disputando, e o Campeonato Brasileiro sempre é importante em qualquer série. Então, nós teremos essas equipes aqui. Vamos fazer um pequeno aparado da Série A e da Série B do Brasileiro, Valdir? Vamos lá. Curiosamente, os 8 melhores do Brasileirão, porque o Atlético do Paraná ficou campeão da Sul-Americana e o Cruzeiro ficou campeão da Copa do Brasil, os 8 melhores estarão na Libertadores. Quem foram os 8 melhores? Primeiro é o Palmeiras, que foi, sem dúvida nenhuma, merecedor aí pela campanha. Depois chegou o Filipão, fantástico, né? O segundo foi o Flamengo, que teve muitas vezes liderando essa competição. Em terceiro, o Internacional, que foi uma surpresa positiva, e até vou comparar com o campeão da Série B. Lembrando que o Internacional veio de uma Série B e o campeão foi o América. O América foi rebaixado. O Internacional, além de fazer uma excelente campanha, liderou, estava disputando até as últimas rodadas, faltando 2, 3 rodadas, estava disputando o título ainda, e acabou se classificando em terceiro lugar e a série de grupos. O Grêmio, né, que teve todo o envolvimento, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, o que atrapalhou um pouco a vida do Grêmio, mas o Grêmio conseguiu chegar em 4º lugar também na fase de grupo da Libertadores. Então, daí nós temos na 5ª colocação o São Paulo, que vai pegar o segundo playoff ali. Isso, que estava meio mal no começo, até havia... Chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro no São Paulo. E também teve na zona de rebaixamento nas primeiras rodadas. E aí esteve mal a equipe do São Paulo. Conseguiu se recuperar, né? O São Paulo do Marquinhos Trocou-te aí. Isso. E aí temos o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Também entra na fase dos playoffs ali. Estava disputando desde sempre nessa fase ali, 5º, 6º, né, 7º. E aí o Atlético do Paraná, né, que acabou entrando agora como campeão da Sul-Americana, o primeiro título fora do país que ele teve. Né? O principal título do Atlético. E o Cruzeiro, que é o atual campeão da Copa do Brasil, se classificou, mas também é o 8º. Então, realmente, os 8 primeiros colocados são os 8 que vão disputar. Vão para a Libertadores. Né? E, Valdir, a turma que ficou para a Sul-Americana do ano que vem. Sul-Americana, que tem o Botafogo, ano que vem, o Santos, o Bahia, o Fluminense,
o Corinthians e o Chapecoense. Lembrando que o Chapecoense Chapecoense... pegou uma carona, né, no título do Atlético aí. E o Chapecoense, ele foi eliminado esse ano também por um problema administrativo, né? Que acabaram problema colocando jurídico no aí. lugar, alguém que não estava Mal inscrito. mal inscrito. O Fluminense até fez uma belíssima campanha, vai repetir no ano que vem, aí teve jogadores que ele perdeu, jogadores lesionados, e que isso atrapalhou um pouco a vida, principalmente o Pedro, que era o centroavante, que estava chamando a atenção de todo mundo, era o goleador da competição. Grande revelação, o Pedro. Então, E ali, quem mais tem? O Bahia, o Santos é tradicional, né, nessas competições, e o Botafogo, acho que depois de algum tempo, volta a disputar de novo uma competição internacional. O Botafogo, aliás, que jogou também essa Sul-Americana desse ano. E a turma que ficou na intermediária, que não... o Ceará e o Vasco que deram, graças a Deus, de permanecer. Festejaram aí. De ficar, né? E aí os 4 que caíram, né? O Sport, América, Mineiro, Vitória e o Paraná, que vão ter que... E qual é que são os 4 que subiram da B, Valdir? Bom, a boa campanha do Rogério Ceni, né? Com o Fortaleza, o CSA, das letrinhas, né? O Avaí de Santa Catarina e o Goiás. Mais um catarinense aí, né? Mais um catarinense. Só que muitas vezes esse time sobe depois para permanecer. Não é fácil, o Internacional conseguiu, né? Eu nem me lembro, subiu o ano passado. O Internacional, o América, o Ceará e o Paraná Clube. E o Paraná Clube. Dois caíram. Mas 2 caíram, subiram e caíram. O América e o Paraná. E olha, o Ceará por pouco. Por detalhes, né? Na penúltima rodada. O Lisca doido teve que entrar e fazer o único, por isso que é uma exceção internacional. Então é muito difícil esse time que sobe depois permanecer. Se manter, né? É diferente, é outra turma, é outro grupo, né? Aí temos aquela turma ali que vai continuar na Série B do Brasileiro do ano que vem, entre elas o Brasil de Pelotas, né? A Ponte Preta, o Atlético de Goiás, o Vila Nova de Goiás, o Londrina, o Guarani de Campinas, o Coritiba, o CRB de Alagoas, o São Bento de Sorocaba, o Criciúma, o Figueirense e o Oeste. E qual é que é a turma que vai para a Série C, Valdir? Bom, é o Paysandu que tem uma sina que cada vez que ele vai decidir acaba perdendo e caiu, né? Vai para a Série C. O Sampaio Correia, o Juventude foi uma pena e o Boa Esporte. Né? O Boa já estava condenado desde... O Lisboa, quando disseram o Bruno, né? Já era para morrer, né? Então, o Bruno, quem é o Bruno? O Bruno é o goleiro lá, que até hoje... O Bruno, na verdade, jogou no ano passado, no Boa Esporte, mas né? Quando levou, ele perdeu patrocínio, perdeu uma série de coisas. Ficou sem patrocinador a equipe. E aí acabou tendo isso aí. Então, isso é lamentável, né? Mas, Valdir, tivemos o outro finalista da Copa Sub-20, definido ontem à noite. Foi o São Paulo ganhou do Vasco 2-1, né? Exatamente. São Paulo ganhou do Vasco 2-1. Então, teremos uma decisão paulista, então, na Copa Ipiranga Sub-20. Sub-20 do Rio Grande do Sul. O Palmeiras que tirou o Inter nos pênaltis, o São Paulo que ganhou do Vasco 2-1, repetindo, Valdir, a final do ano passado que deu São Paulo. Aliás, o São Paulo, ele busca o tetracampeonato. Ele é o campeão de 2015, 2016 e 2017. 2017. Será que será tetra? Pois é. A final... Em janeiro aí nós teremos a Copa Júnior de São Paulo de futebol júnior, e que infelizmente vai ter 84 times, mas o Novo Hamburgo não conseguiu, né? O Novo Hamburgo, que fez um ótimo campeonato gaúcho, ficou entre os 4 melhores do estado, mas não recebeu o convite. Vai ficar então a dupla Grenal, vai ficar o Juventude e o São José, né? E o São José. A dupla Grenal e o Juventude aí, por convite. Se tivesse uma quinta vaga, seria do Novo Hamburgo. Isso. Mas não houve a quinta vaga. A questão da dupla Grenal e o Juventude, por convite, já estavam definidos e o São José entra pelo gauchão. Lembrando, então, que a final da Copa Ipiranga Sub-20 será nesse domingo, olha só o horário, 11h30 da manhã, São Paulo e Palmeiras no campo da PUC. Da PUC em Porto Alegre. Um complexo esportivo muito bom, que bom que está sendo bem aproveitado, principalmente valorizado para as categorias de base, né? Exatamente. Mas, Valdir... E eu tenho visto alguns jogos direto pela televisão e tu sabe que nós temos 2 gaúchos se destacando, né? Na arbitragem.
Um é o Jonas Pinheiro, que é Aqui de Novo Hamburgo. E o outro é o Bins. O Daniel Nobre Bins aí. Que eu tenho visto jogos deles, inclusive, estão muito bem cotados aí. O Daniel Bins, que é de Porto Alegre, mas trabalha em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, e o Jonathan Pinheiro, que é aqui de Novo Hamburgo. Aqui de Novo Hamburgo. Mas, Valdir, começou nesse meio de semana o Campeonato Mundial de Clubes, né? Começou do Al Rain, do Emirados Árabes, eliminou o Wellington da Nova Zelândia nos pênaltis, e teremos amanhã as quartas de final que irão definir os adversários do Real Madrid e do River. Às 11 da manhã teremos amanhã Kashima Antlers do Japão contra o Chivas Guadalajara do México. O vencedor desse jogo pega o Real Madrid na próxima quarta-feira na semifinal. E amanhã às 2h30 da tarde o Esperance da Tunísia enfrenta o Al Rain do Emirados Árabes. O Al Rain, que é o time da casa. Esse é o adversário do River. Do River Plate. Aí a grande final está marcada para o outro sábado, dia 21 de dezembro, às 14h30, horário brasileiro. Horário brasileiro, então tá aí a grande final, e aí nós vamos conhecer. E tu tens um palpite que poderia ser o adversário aqui do Real, o Kashima ou o Chivas, Valdir? Não conheço nenhum, não sei, não estou acompanhando. E eu acho que aí que esses... É jogo indefinido, esses clubes da Ásia, da África o aí... Kashima Antlers foi muito tempo o time do Zico no Japão, né? E eles esqueceram. E por falar nisso, para onde vai o Leandro o Damião vai para o futebol japonês, mas não está... Tu viu a camisa do time que ele vai? É a camisa do Grêmio, camisa tricolor igualzinha, listadinha, e já mostraram ele com a nova camisa, né? Mas tu não tens o nome do clube? Não, eu não tenho o nome do clube agora aqui, não me lembro o nome sim, mas não sei se era sonho dele jogar com a camisa tricolor ou foi um castigo, né? O destino, e agora provavelmente o pessoal vai usar isso aí nas redes sociais, o Damião com a camisa do Grêmio, que não é a camisa do Grêmio, sim é a camisa do time dele lá, que ele vai jogar no Japão. Falamos no primeiro bloco aí dos números do Ramiro, do Grêmio, o Ramiro que foi para o Corinthians, os números do Damião no Internacional nessa segunda passagem, foram 19 gols em 49 jogos, o Internacional que busca suprir a saída do Leandro Damião com a possível contratação do Neilton do Vitória da Bahia. O Neilton tem... Eu acho que merece uma oportunidade, foi muito bem lá no Vitória, então... Tem 24 anos, marcou 21 gols nessa temporada, é uma jovem promessa, né, Valdir? Eu acho que sim, o Internacional que está com o jogador aquele lesionado aí, que se recuperando, que parece que vão prorrogar o prazo do empréstimo dele aí. Do Rossi, no questão... Não é o Rossi, o outro que ele está lesionado. O Wellington Silva? O Wellington Silva que pertence ao... Não é o Wellington Silva, quem é que está aí? Não é o peruano. Se recuperando, não, um time lá não sei se é do Vitória ou do Sport, que está aí se recuperando no Internacional. Tem um jogador que o Internacional ia anunciar, ele não anunciou, né? Eu não me lembro agora, mas um jogador que está se recuperando, e o Internacional pediu aí o prazo maior. O Richelli? O Richelli. O Internacional não está pagando nada. De lesão. Então, ele veio para o departamento médico do Internacional para recuperar ele, e aí parece que ele não está em condições ainda. Então, pediu uma prorrogação de mais alguns dias até início de janeiro para ver se ele se recupera, e aí o Internacional poder, então, confirmar sua contratação e ele ficar no Internacional. Ficar em condições de jogo. Tem que ser assim. Mas, Daniel, está na hora de nós ir embora, né? Vamos dar umas férias para o pessoal. E eu gostaria de agradecer a tua participação, te desejar a tu e a tua família um excelente Natal, um ano de 2019 também muito promissor, com saúde, né? E com muita disposição, muito trabalho. E para o nosso telespectador também, que nos aturaram o ano todo, aí, vocês que nos abriram, né, o celular para que a gente pudesse entrar, e a gente fez isso com alegria, a gente fez isso com muita satisfação. O pessoal da Vale TV realmente sempre pensando no bem. Então, nós estamos querendo valorizar os esportes, né? Principalmente escolinhas. Durante o ano teve aqui, foi natação, foi futebol, foi judô, foi outros esportes, foi o kart, foi o automobilismo, né? E futebol, então, nós falamos de várias escolinhas aqui, passou o pessoal do Americano, o pessoal
do Novo Hamburgo, aí o pessoal do Detroit, do Primavera, e aí eu vou acabar esquecendo aí de todas aquelas escolinhas. O Patrulhense, o futebol feminino. O futebol feminino, então todos aqueles que estiveram aqui. O pessoal da UJR também. Isso, então nós talvez vamos esquecer de alguém vai nos cobrar amanhã, né? Ou depois, não falou, mas a gente fica muito feliz por essas pessoas que participaram do nosso programa, queremos agradecer a você que foi o nosso telespectador que assistiu e acompanhou. Então nós vamos dar uma férias para vocês, não é nós que vamos tirar férias, vamos dar realmente um descanso para que vocês possam, né, curtir outros programas também, mas agradeço, desejo a todos um Feliz Natal, realmente muita harmonia, muita paz, né? E muita saúde. E o ano de 2019 repleto de realizações, né, Daniel? Então, deixa aí, se você quiser deixar também sua mensagem. É isso aí, Valdir, aí eu faço das tuas as minhas palavras, então agradecendo aí a preferência, o carinho do telespectador aí da Vale TV, o telespectador aí do Esporte na TV, que nos acompanhou nessa temporada de 2018, e desejando a todos aí um 2019 de muita paz, prosperidade e principalmente muita saúde, né, Valdir? Um ótimo 2019 e um abençoado Natal a todo mundo. E saúde é muito importante, eu sei disso, esse ano eu vi como é importante a saúde, e sempre agradecendo a todos aqueles que fizeram uma oração por mim, e realmente a gente pôde superar todo aquele nosso problema, e tenho certeza que vou estar do lado do Daniel aqui em 2019, ao lado do Jairo Cuba, ao lado do Del, e toda a equipe aí, o Pedro, o Cristiano, né? O Christian, né? A Bruna e esse pessoal todo aí. O Sport da TV vai entrar de férias, vai parar uns dias, nós devemos voltar em janeiro, provavelmente dia 14 de janeiro, né? Uma segunda-feira, provavelmente esse dia. Mas vocês vão acompanhar a programação toda da Vale TV, né? Que vai continuar aí com programas importantes e sempre buscando o melhor para a nossa comunidade. E 10 anos da Vale TV vem aí novidades, eu estou dizendo para vocês, fique atento, vai ter uma grande programação aí, 2019, fique atento. E fique também com o meu convite de continuar prestigiando a Vale TV. Desejo a todos, então, boas festas e voltamos no ano que vem, 2019, chega logo. Até lá, uma boa noite a todos.